Pregue a palavra. É o tema de hoje. Pregue a palavra. Queridos, não tem... Eu falei, Senhor, será isso? E daí Deus tem umas formas peculiares de confirmar aquilo que Ele quer que a gente converse um pouco. E a gente vai desmistificar um pouco a respeito sobre isso, né? Falando, não, mas eu não vou. Mas como assim eu vou pregar a palavra? Queridos, olhe por mão do seu lado. E diga para ele, pregue a palavra. Aleluia. É isso aí, vira para o outro lado agora. Credo, Alex, está parecendo esse pregador pentecostal. Nós somos pentecostal. Diga ainda, mas com convicção, querido. Pregue a palavra. Seja uma carta viva, querido. Amém. 2 Timóteo capítulo 4. Tem que cuidar para não falar errado, Timóteo. Versículo 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo, mesmo estando preso, na segunda vez preso em Roma, ele foi enfático na carta que ele estava fazendo, endereçando ao seu discípulo e filho amado: pregue a palavra. Paulo estava já na iminência da sua execução, e ele fala isso nesse mesmo capítulo de 2 Timóteo, né, que ele estava já sendo oferecido como libação. É o capítulo que ele fala também que ele combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a fé. É nesse contexto que ele fala para Timóteo: pregue a palavra. Essas são as últimas instruções de um líder ao seu discípulo e filho amado. São as últimas. Entendemos que por costume as palavras que são ditas nos dias que antecedem a morte são as que têm mais peso. Sabe aquele pedido que você faz um pouco antes de partir? Aquele pedido que você chama, né? Não aconteceu com você porque você está vivo ainda, né? Mas quando alguém chama a pessoa de perto, eu falo, eu preciso que você me garanta algo, que você faça algo. Faça isso. E a gente leva muito em consideração. E essas eram as últimas instruções que Paulo estava dando ao seu filho Timóteo. Óbvio que ele vai falar na carta, principalmente no final, fala: Timóteo, venha me ver, porque Paulo não poderia sair. E a gente não sabe, né, se de fato deu tempo. Mas era a última carta endereçada a Paulo. Então, diante da maldade do caos instalados na humanidade, diante da apostasia e também do perigo iminente das heresias que estavam começando a rondar o povo de Deus, Paulo então faz um forte alerta a Timóteo: pregue a palavra. No verso 1, Paulo cita o juízo inevitável que Deus trará a todos. E eu até peço para o pessoal da mídia, não esqueça de mim na música, por gentileza. Paulo, no versículo 1, ele já fala do juízo inevitável que Deus trará a todos, mortos e vivos. Ele começa: ei, eu te peço, Timóteo, por causa de Deus, que trará o seu juízo a vivos e mortos. Ele fala também da manifestação de Cristo, da sua vinda, da sua segunda vinda e da expansão do seu reino. Paulo, ele destaca esses três eventos, lembrando que o juízo vindouro, a manifestação visível do Messias e o estabelecimento do seu reino somente chegarão ao conhecimento de todos e será lembrado pela igreja se ele pregar a palavra. O juízo de Deus só chegará ao conhecimento das pessoas se a palavra for pregada. A manifestação de Cristo que já aconteceu e aquela que vai acontecer só será lembrado se pregar a palavra. A expansão do reino só vai acontecer se a palavra for pregada. Não vai acontecer se você especificamente fazer. Mas quem sabe não é para um tempo como esse que Cristo nos chamou para pregar a palavra. Nós não somos insubstituíveis. Se nós não nos movimentarmos, se nós não nos posicionarmos, não vai acontecer de o reino ficar parado, Deus se pegar pensando no céu: meu Deus, o Alex não vai fazer, e agora o que será de nós? Não, querido.
É a mesma coisa que Mordecai falou para Esther: se você não se posicionar, socorro e livramento virá de outro lugar. Mas quem sabe não é um tempo para como esse que Deus te chamou. Quem sabe não é um tempo para como esse que Deus nos está te dizendo: ei, pregue a palavra. Pregar a palavra não é apenas um momento num culto que acontece, querido. Pregar a palavra é firmar as estacas, é relembrar o povo que existe um princípio, existe um propósito a ser estabelecido. Quando nós pregamos, nós relembramos. E uma das bases da educação é repetição. E se você tem um filho, você vai saber que isso é muito verdade. Você precisa repetir algumas vezes. Então, a pregação, ela é como se fosse a repetição da vontade do coração de Deus, até que a gente inculque ela e passe a praticar. Como que Timóteo deveria fazer isso? Início do verso 2, com insistência, quer seja oportuno, quer não. Não é uma escala, querido. Nós podemos ter a escala do louvor, a escala da atmosfera, a escala do estacionamento, a escala da mídia, mas cristão que manifesta o reino de Deus, ele é full time, ele é tempo integral. Eu sou cristão em todo tempo. Então, com base nisso, Paulo fala: ei, com insistência, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não há tempo apropriado para a palavra ser pregada. Se estamos vivos, então o tempo é agora. O tempo é agora. Muitos ainda pensam que é tarefa apenas do pastor ou do líder. E o lugar de acontecer é esse aqui. Um dia eu vou pregar e a gente olha para um microfone, olha para um púlpito. Só que aqui cabe, de acordo com os bombeiros, 550 pessoas mais ou menos. E lá fora tem as outras 50 mil pessoas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, querido, pregue a palavra. Em todo lugar, em todo tempo e a todas as pessoas. Nós sonhamos com um lugar maior, amém? Sonhamos com os nossos life groups multiplicando, amém? Sonhamos com pessoas se dispondo a serem discipuladores e a nos ajudar com esse privilégio de cuidar de gente, amém? Mas isso vai acontecer se nós pregarmos a palavra, querido. E eu não estou falando de uma forma onde a gente vai assumir um momento de uma oportunidade, mas você tem essa oportunidade na mesa com a sua família. Você tem essa oportunidade numa viagem com o seu discípulo. Pregar a palavra não é no modo formal, está na intenção do coração de basear a sua jornada sobre a palavra de Deus. Não tem a ver com você ser santarrão ou não, não é isso que eu estou falando, querido. Que se fôssemos nem da palavra precisávamos. Eu estou falando de você sempre ter uma palavra que te guie, sempre ter uma palavra que possa derramar sobre a vida da pessoa. Não tem necessidade de ser como João Batista fazia, gritando, berrando pelo deserto, vestido de uma costura, uma alta costura, com uma alta culinária. Não precisa ser igual João Batista. Pode ser onde você está. Pode ser onde você está, num tom de voz um pouco mais ameno. João Batista estava abrindo um caminho, querido. A voz que clama no deserto, ele estava preparando um caminho que ainda não tinha sido aberto. Então era necessário ser efusivo, um tanto quanto efusivo. Mas não tem problema, não precisa ser igual a mim, não precisa ser igual o pastor David. Não precisa pregar, né, igual o Lauro que pregou no final de semana, que foi poderoso demais. Não, principalmente apontando, né, para esses dois que pregaram a última vez. Não precisa pregar que nem a Dani, que misericórdia, na volta do encontro dos homens, ou a maratona da vida, Dudu, ou alguns que vocês não viram, mas ministraram no encontro, que, meu Deus do céu, Dona Raquel, o que foi aquilo? Alex, você viu? Não vi, mas eu ouvi muita gente falando do que ela ministrou. Então, Alex, eu nunca vou ser igual deles, e Deus não chamou você para ser igual a gente, querido. A maravilha do Evangelho está na dinâmica do corpo. Jesus é inigualável e nós fazemos parte, somos membros desse corpo. Então, você não foi chamado para ser igual a um gritão no deserto que parecia um louco. Não, você pode fazer a partir de onde você está. Comece com você mesmo. Como assim? Pregue para você mesmo, querido. Eu às vezes pareço um louco lá lavando louça, começo a pregar.
para as louças, nenhum copo se converteu ainda. Mas à medida que eu prego, que eu vou falando da palavra de Deus, eu vou inculcando em mim mesmo, eu vou me lembrando, eu falei, meu Deus, eu estou falando de algo que eu ainda não vivo, eu preciso viver isso aqui. Eu vou me lembrando dos princípios, eu vou me lembrando dos decretos de Deus, dos planos de Deus, vou me lembrando até de promessas de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é para mim, ainda não estou vivendo isso. Então comece com você mesmo. Vá para o espelho, põe a mão, põe o dedo no nariz daquele cara que você vê no espelho e fala, até quando você vai viver essa vida sem vergonha, cara? Está na hora de se posicionar e começa a pregar no espelho para você mesmo. Quer um auditório para te ouvir? Você muitas vezes precisa ouvir a palavra que Deus já colocou no seu coração. Lembra que a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Então ela precisa me cortar, me esquartejar primeiro antes de eu usá-la para fazer isso na igreja. Ou fazer isso em qualquer lugar. Então eu preciso ser esquartejado por essa palavra primeiramente. É uma espada de 2 gumes, querido. Ela pega em nós. Quando a gente vai pregar, a gente tem que pegar os nossos pedaços na mesa, porque ela cortou a gente, dilacerou totalmente. Falei, Senhor, o que vai sobrar de mim? Faz só o coração basta, querido. Pregue só com o coração. É isso que precisa acontecer. Suas redes sociais evidenciam que você pertence a Jesus. Porque muitas vezes um dia eu vou pregar, mas nós temos um campo missionário riquíssimo em nossas mãos. Quantas visualizações tem um stories teu, querido? Alex, talvez 90. Eu não sei se esse número é muito ou não. 120, 180, 200. E quando que Cristo vai entrar nessas visualizações? Quando Cristo, Alex, mas eu não sei, mas não é possível que talvez você não viu um corte, algum Reels que você não possa republicar. Alex, eu não sei o que falar. Pega um shorts aí, um Reel da igreja, de um corte de uma mensagem, põe lá, querido. Usa o que você tem, Lembra quando Moisés foi clamar a Deus, Senhor, o Senhor falou que nos livraria dos egípcios e nos levaria a uma terra que manda leite e mel. Tem um mar aqui à nossa frente. Os egípcios estão fazendo a poeira vindo aqui atrás. E agora o que será de nós? O povo murmurando, falando que a gente não tinha sepulcro suficiente lá, a gente tinha que tombar aqui. O que você tem na mão? Tem um cajado, então fere as águas. É com o que você tem, querido. O que você tem que pode anunciar o evangelho? Porque não é possível. Porque se está ligado à videira, tem que frutificar. Alguma coisa nós recebemos de Deus, então é o que você tem. As suas redes sociais são um meio pelo qual alguém pode ser alcançado, alguém pode conhecer, ter um pouquinho de sede de Jesus através da sua rede social. Ou desejo talvez por aquilo que eles estão vendo, que nem se parece com Jesus. Não tem problema, a rede social é tua, querido. Você pode usar sim, para tudo que for proveitoso. Mas eu creio que Cristo, Ele deseja fazer parte do seu dia a dia. Ele deseja fazer parte da comissão, da sua missão como cristão nessa terra. Pregue a palavra. Manifeste a Cristo de alguma forma, querido. Seja Jesus no lugar onde você está. As pessoas não conhecem muito de Cristo, mas ela pode conhecer Cristo através de você. Então, para quem tem fome, apresente o pão vivo que desceu dos céus. Para quem tem sede, dê a ele a água da vida. Para os cativos, anuncie a libertação. Aos que estão em trevas, brilhe a luz de Cristo. Para os órfãos, mostre-os o Pai. Aos doentes, cure eles em nome de Jesus. Para os acusados, apresente o perdão. E aos perversos, diga a eles, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas mova-se fazendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, não importa como, nem onde, apenas pregue a palavra. Não importa, querido. Eu ia falar, vai aplaudir direito. Glória a Deus. Alex, mas eu não sei pregar do que eu falo. Fale do que Jesus está fazendo na sua vida. Fale do que Ele tem feito em você. Fale da transformação que Ele causou em você. Alex, não tem transformação nenhuma em minha vida. Então no final do culto você precisa receber Jesus. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece, querido. Se Jesus está em nós, como a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória de Deus, amém? Então alguma coisa precisa acontecer.
Alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Não é possível nós sermos a íngua que éramos antes, pelo menos eu digo de mim. Encontrar Jesus e a mesma coisa acontecer a partir de então. Então eu não preciso, talvez, de um curso de teologia. Eu só preciso falar daquilo que eu tenho visto e vivido, porque isso é ser uma testemunha. Ser testemunha de Cristo de acordo com Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Não é testemunha. Alex, eu não posso ser testemunha, eu não vi Cristo visualmente. Mas eu vi o que Ele fez em mim, então eu sou testemunha. Se você viu, presenciou o que Ele está fazendo em você e através de você na vida de muitas pessoas, então você pode ser sim uma testemunha. Uma testemunha. E testemunha vem do grego martíros, que é alguém que testemunha algo a ponto de morrer por isso que ele testemunha. Qual é a transformação que as pessoas precisam ouvir que aconteceu na sua vida? Alex, eu acho que eu estou na igreja há 15 anos e nunca aconteceu nada sobrenatural. Não é possível, querido. Existe uma estatística, acho que o Deivão ainda falou dessa estatística, que apenas uma parte pequena corresponde ao Evangelho. E não está falando da parte pequena do mundo, está falando da parte pequena dentre o povo de Deus que corresponde ao Evangelho. Por mais que seja uma estatística, nós não podemos nos conformar com isso, querido. Quando a gente fala corresponder, a gente vai ver quantos pregam o Evangelho não apenas com a boca, mas com a vida. Talvez ainda seja pouco, mas não precisa ser uma realidade que a gente aceite como fechado e ponto final. Nós precisamos entronizar isso dentro de nós, e isso ecoar. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega. Isso precisa estar ecoando dentro da gente. Existe alguma coisa em você que pode sim amenizar o sofrimento de alguma pessoa lá fora. Eu nem estou falando apenas lá fora. Porque a direção de pregar a palavra não é apenas aos ímpios, mas também a nós crentes. Precisa ser pregado a nós crentes a respeito dos princípios e decretos de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas nem sempre aprendemos. É só comigo que acontece isso? Nem sempre aprendemos da primeira vez que ouvimos, por isso precisamos ouvir repetidas vezes. Porque na verdade, qual é o sinal que nós aprendemos? Quando praticamos. Uma vez Jesus ensinando, chegou a irmã Maria e os irmãos de Jesus, Tiago, alguns irmãos de Jesus, e deram um recado: avisa a Jesus que a mãe e os irmãos dele estão aqui fora esperando ele. E daí Jesus falou: quem são a minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem. Ele não estava dizendo que eles não eram. Ele só estava falando: ei, minha família são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem. Então nós precisamos pregar e ouvir e repetir até que a gente coloque em prática. Porque saber e não fazer ainda é não saber. Então pregar a palavra é mais do que sair por aí anunciando o Evangelho. Eu não sou contra isso, querido. Não sou contra mesmo. Na verdade, o meu sonho é ver uma movimentação involuntária de manifestação do reino de Deus. Como assim voluntária? Porque muitas vezes parte da liderança promover algo. Mas evangelismo não é evento da igreja cristã. Evangelismo é estilo de vida do cristão. Pregar a palavra não é um momento específico com uma hora marcada. Não, é um estilo de vida, full time. Mas nós faremos isso à medida que a palavra que for entrando ser praticada em nós, porque as pessoas vão medir aquilo que nós falamos, se bate com aquilo que nós vivemos. Por isso nós não pregamos a palavra apenas falando, mas sendo. Ainda no verso 2, o versículo fala: corrija, repreenda e exorte. E a gente sabe fazer isso, né? Puxar a orelha é uma coisa legal de fazer até. Puxões de orelha são necessários.
Ser chamado a atenção também, quem nunca recebeu aquela chamada de ficar, né, a orelha ficar vermelha. Quem nunca recebeu uma chamada de atenção, então você não está sendo discipulado. Correções precisam acontecer. Isso faz os pés firmarem nas veredas de Cristo. Faz os vagões permanecerem nos trilhos do princípio da palavra de Deus. Ajudam a recalcular a rota. Sabe quando você está no GPS, daí está falando para você virar à direita e passou reto, e ele está falando ali recalcular a rota? Está chamando a tua atenção para que você pegou o caminho errado e te mostrando, apontando o caminho certo. A Bíblia fala sobre repreensão, e o versículo que eu mais acho top, eu não gosto da palavra top, mas vou usar, Hebreus 12, capítulo 5, versículo 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Tem que ficar felizão da vida. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha o que a Bíblia diz sobre repreensão, sobre correção. Então, quando Paulo está falando isso a Timóteo, ele está falando: ei, mantenha a filiação desse povo em dia. Como? Repreendendo, corrigindo, exortando esse pessoal. Quantos aqui são filhos de Deus? Então não rejeita a correção, querido, porque ela é para filhos. Eu não sei se aconteceu com vocês ou não. Quem tem filho pré-adolescente geralmente acontece. Pai, meu amigo esteve aqui em casa, ele fez tal coisa que eu sei que o senhor não gosta, e o senhor não falou nada. Às vezes fala, mas fala, né, um pouco mais gentil. Mas quando sou eu, aí misericórdia, porque você é filho. O meu compromisso é com você. Eu sou o único homem que torce para você ser melhor do que eu. O seu pai é o único homem que torce para você ser melhor do que ele. Nenhum outro homem vai torcer isso. Nem estou falando de família, vamos voltar para cá. Então a correção ela é necessária. E ela é para filhos. Por isso que o escritor de Hebreus diz: ei, não desanime quando você for corrigido por Deus. Não desanime quando ele vier açoitar, porque ele só faz isso com filhos. Ele não faz isso com bastardos, porque os bastardos eles não estão no lugar da correção. Porque a correção é recebida por quem vai receber herança. Quem não está no lugar de receber herança também não está no lugar de receber correção. Então, se somos filhos de Deus, que achamos muito bonito falar, eu sou filho de Deus, e é uma verdade, glória a Deus por isso. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. A nossa parte foi crer e receber. João 12 diz isso. Mas quando nós cremos e recebemos, Ele nos coloca no lugar da herança. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Amém? Você é feliz com isso pelo fato de ser filho? Mas também nos coloca no lugar de correção. Porque a partir de então vamos ser analisados por Deus e corrigidos por Deus. E muitas vezes, e eu posso dizer que grande maioria, Deus vai usar pessoas. Ele vai usar a palavra de Deus, porque às vezes saem umas mãos, o pastor que falava isso, umas mãos da Bíblia e dá na nossa cara. Credo, Alex, o Espírito Santo não é terrível, né? Nós somos terríveis. Eu, pelo menos. Então parece que tem alguns versículos que você lê e você sai chorando, não é de comoção não, querido. É de dor. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas, entre eles, e principalmente, né, líderes e discipuladores. Seu pastor amado, sua mãe, seu pai, às vezes sua esposa, seu cônjuge, seu filho. Sabe quando o filho fala um negócio, você fala: nossa, é Deus puxando a minha orelha. E a gente daí quer usar a nossa autoridade, né? Mas sabe que o filho está revestido de uma autoridade maior que a nossa. Deixa quieto. Faz que nem Jacó, guarda no coração, porque sabe que é Deus apontando para alguma coisa maior.
Então Deus vai nos corrigir. Então não podemos rejeitar a correção. Engraçado que a Bíblia diz, né? Não desanime quando for corrigido por Deus. Outras versões falam não desmaie, né? Que tem uns que é corrigido, meu Deus do céu, vira num drama que só Deus na terra. Mas não foi apenas para chamar a atenção, puxar orelhas ou repreender que fomos chamados, querido. Que proveito tem ficar falando toda hora? Está errado, não é assim, você deu na trave, poxa, que mancada, você errou novamente, você errou. Isso precisa acontecer. Precisa ter o apontamento daquilo que foi dado na trave. Mas não apenas isso. João Batista apontou os pecados do povo, profeta. Só que ele não apenas apontou os pecados, mas ele também apontou a Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Então o que acontece? Olha como Paulo termina o versículo 2: com toda paciência e doutrina. Então é para exortar, para corrigir, para repreender. Daí a gente já vai, glória a Deus, aleluia. E daí ele termina com toda paciência e doutrina. E não temos às vezes, porque dá vontade de morder o crânio de vez em quando. O que é paciência ou longanimidade? Fruto do Espírito. E o que é doutrina? Ensino de Cristo, ensino sobre Cristo, ensino da palavra. Então, somente com a ajuda do Espírito é que vamos conseguir ensinar a respeito de Cristo. Porque para ensinar a respeito do céu, precisamos da ajuda dos céus. Então, é apenas com o fruto do Espírito que vamos ensinar a doutrina de Cristo. Não basta dizer, está errado. Ei, mas que tal dizer, parar e falar, deixa eu te ensinar como se faz o certo. Eu tinha uma pequena fábrica de shapes de skate. E como era pequena, a gente põe a mão na massa, né? Então, apesar de eu cuidar da parte burocrática, eu fui aprender a fazer. E na finalização, na hora de fazer as bordas do shape, é muito complicado, porque tem o nose, tem o tail, tem a parte do concave ali que faz muita curva. Então na fresa eu me embananava um pouquinho. Tinha que ter calma, cuidado, muito tato, sensibilidade. Então às vezes ficava quinada as bordas e não podia, tinha que ficar arredondadinha. Então eu lembro que o rapaz estava me ensinando, que era o meu sócio, ele fala, não, assim está errado, assim está errado. Eu falei, cara, ok, eu percebi que está errado, porque o resultado não está igual o que tem que ficar. Me ajude a entender como eu estou errando, porque eu não estou compreendendo o que eu estou fazendo que está ficando desse jeito. O resultado eu já vi que está ruim, mas eu não sei aonde que eu estou inclinando de forma errada o shape na fresa que está deixando ela quinada. Daí ele precisou parar e falar, quando você está fazendo assim, você inclina aqui, você segura desse jeito. Ele não apenas falou o que estava errado, mas ele me ajudou a evitar o que estava errado, para ter um resultado correto. Nós temos que repreender sim, fomos chamados para repreender, fomos chamados para chamar atenção, mas a gente foi chamado também com longanimidade e com doutrina é ensino, ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros. Que é muito fácil ficar, está errado, está reprovado, está errado, enche o saco. Chega naquele nível que o discipulado está insosso e está, sabe quando você come bastante? Daí está empanturrado, empapuçado. Daí não vai. Tá certo que às vezes o benção não ajuda. E às vezes a gente fala, me ajude a te ajudar. Mas muitas vezes a nossa ajuda é superficial. A gente não vai até a borda da piscina, ao lado mais raso da piscina, onde ele ainda está. A gente só fica gritando do fundo, não, você errou, tenta de novo. E muitas vezes para ensinar ele a nadar, ele só precisa que a gente tenha um contato. Eu vou te ensinar a flutuar. E às vezes para ensinar a flutuar você tem que falar para ele, fica de bruço na água, eu vou segurar aqui na pancinha. Do Alisson dá certinho. Abre os braços. Controla a respiração. E
daí você vai devagarzinho soltando, até ele conseguir sozinho. E você vê que ele está falando de novo, opa. Mas não, a gente quer que as pessoas sejam prontas. A gente quer que eles aprendam na primeira, quando nem nós aprendemos na primeira vez. Nem nós aprendemos na segunda vez. No meu caso, terceira para quarta. Longanimidade e ensino. O ensino, a doutrina não são os meus preceitos, não é o que eu acho, não são os meus sofismas, é a palavra de Deus. Então, quando você está gerando um discípulo de Cristo, quando você está gerando Cristo no seu discípulo, pregue a palavra. De uma forma prática, seja a manifestação, a expressão física daquilo que está escrito na Bíblia. E aí muitas vezes a gente vai ver que o bênção não vai mesmo. Mas outras vezes a gente vai ver, meu Deus, não era ele, era a minha pressa de ver ele pronto. A minha pressa de que ele me ajudasse, a minha pressa de que ele fizesse o que eu estou fazendo. Mas precisamos lembrar que o formão na escultura, na hora que a gente está esculpindo o discípulo, o formão não é o meu, é de Cristo Jesus, que comprou aquela vida, que formou aquela pessoa. Então é nesse momento que, o que eu vou fazer? Pregue a palavra. Então eu vou pegar a Bíblia e falar, meu querido discípulo, neste momento, abra sua Bíblia. Não, querido, seja uma carta viva na vida dele. Porque Deus ministrou, eu estava orando por você hoje. Eu estava pensando em você hoje, naquilo que a gente conversou. E veio isso. Ou às vezes até passou o discipulado e de repente você estava lá assim, meu Deus, eu não... Tem alguma coisa que não tem alguma coisa de errado que não está certa, pai. E daí veio alguma coisa, você manda um áudio, querido. Deus falou isso comigo, está aqui a base e a aplicação disso. Aconteceu isso comigo. Olha que precioso. Longanimidade e doutrina. Nós não estamos fazendo discípulos de pessoas, estamos fazendo discípulos de Cristo. Não são meus, são de Cristo. Chamamos de meus, de nossos por carinho. E porque Ele nos confiou, mas o próprio Cristo disse a Pedro, ei, você me ama, Pedro? Eu te amo, então cuide das minhas ovelhas, dos meus filhos, dos meus discípulos. Que quando formos prestar contas a Cristo, que a gente não seja achado em falta na hora de ter gerado Cristo nas pessoas. Então, além de falar onde a pessoa errou, precisamos com paciência ensinar ela a fazer da forma certa. Você não vai resolver o problema pela pessoa, mas você vai ter que parar um tempo para que ela, nem que como o rapaz fazia, falou, Alex, faz assim, ele fazia um movimento sem o shape na mão, eu copiava os movimentos dele. Ele estava longe da fresa e sem o shape na mão, e eu que estava com o shape na mão na fresa, que não pode errar nada, né? E eu olhava para ele e ia fazendo. E aí eu lembrei daquele versículo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então muitas vezes o seu discípulo só vai conseguir imitar Cristo quando você estiver imitando a Cristo. Daí ele não enxerga ainda a Cristo, mas enxerga você. E à medida que ele vai enxergando você, imitando a Cristo, ele vai conseguir imitar você, que no final estará imitando a Cristo. Porque a pessoa olhando para ela mesma, ela erra, mas quando ela olha para Cristo, então ela pode acertar. E muitas vezes Cristo vai ser através da sua vida, pois o modelo a ser copiado é Cristo. Precisamos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos amar como Cristo amou. Precisamos ser firmes e fortes como Cristo foi. Precisamos ser dependentes de Deus como Cristo era dependente de Deus. Precisamos orar como Cristo ensinou a orar. Precisamos ensinar como Cristo ensinou. Por isso que ele fala em Mateus 28, 19 e 20. Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ensinei. Então, nós ensinamos da mesma forma que Cristo nos ensinou. Ele é o modelo, Cristo é o modelo a ser seguido.
É óbvio que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja o padrão, o modelo entre os fiéis. Mas não porque nós estamos substituindo a figura e o modelo de Cristo, não. Ele está falando para ser o padrão e o modelo entre os fiéis, o exemplo entre os fiéis, para que o procedimento de Timóteo não pudesse contradizer a pregação de Timóteo. Não é para substituir a Cristo. Cristo não precisa se manifestar porque eu estou aqui me manifestando, então olhe para mim que vocês vão poder enxergar a Cristo. Não, está amarrado com 7 cordas em nome de Jesus. Virou misticismo agora. Não, eu vou corresponder a um testemunho da palavra de Deus para que eu não reprove, as minhas atitudes não reprovem o que está sendo pregado. Lembra que Paulo falou: esmurro o meu próprio corpo para que quando eu pregar eu não seja reprovado. Então a nossa vida condizente com a palavra é para que a palavra não caia em descrédito por causa das nossas atitudes. Porque todas as vezes que nós damos na trave, colocamos em risco a credibilidade que a palavra tem. E por que precisamos então pregar, ensinar, fundamentar o ensinamento, corrigir, repreender e instruir? Por que Paulo deu essa ordem enfática a Timóteo? Por que ele falou: Timóteo, prega essa palavra em tempo, em fora de tempo, corrija, ensine, fundamente, repreenda, instrua? Porque ele estava pronto a dar um alerta. Paulo faz um alerta que nos nossos dias é crítico demais, esse alerta. 2 Timóteo, é o mesmo texto, só que agora versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiça? É um desejo irrefreado. É um desejo da carne. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas, as mentiras. E o tempo que Paulo disse que viria, pois virá o tempo que Paulo disse que viria, já chegou, queridos. Nos alcançou. Atropelou a muitos. Esse tempo se misturou com a igreja cristã, não apenas do Brasil, mas no mundo. O tempo que ele disse que viria, não sei se os olhos de Timóteo viram, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos estão pasmos de tanta coisa que tem acontecido. E aqui, meus amados, não está falando de ímpios, não apenas, mas muito mais de nós, que nos intitulamos cristãos, que recebemos a sã doutrina, mas muitos acabam não suportando. Esse alerta, essa ênfase de Paulo, é a respeito de nós, queridos, a igreja do Senhor. Porque essa sã doutrina, esse santo ensino, não apenas santo, mas o ensino que confere saúde, um ensino saudável, fala sobre o amor de Deus, fala sobre regeneração, sobre redenção, sabe? Fala sobre restauração, fala sobre aceitação, mas também fala de renúncia, fala de abandonar pecados, de pegar a cruz e seguir a Cristo. É por isso que não suportam, porque a mensagem do evangelho, a mensagem gospel, a mensagem evangelística é muito bonita. Qual que é a mensagem evangelística? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Isso é muito bonito, é eficaz, é poderoso e é bonito demais. Quem não quer ir a um lugar onde a promessa é descanso, é alívio, é deixar o jugo pesado e tomar de Cristo o jugo que é leve? Quem que não quer? Então nessa parte ainda não há uma resistência. Nessa parte ainda eles suportam a palavra. Porque todo mundo quer ter o seu peso aliviado. Todo mundo quer ter a sua opressão retirada. Todo mundo quer ter esse peso retirado das costas e assumir um fardo que é leve, suave. Não apenas leve, mas também suave.
Só que quando vem a outra parte da mensagem, querido, que é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando a parte da mensagem que fala das renúncias, então aí começam a falar, eu acho que não é bem assim. Onde a sã doutrina passa a não ser tão legal, tão aceitável, onde o romance do vinde todos vós começa a perder o brilho, os coraçõezinhos cor-de-rosas. Por isso que a Bíblia diz que não suportam a sã doutrina e se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com coceira nos ouvidos, que é uma avidez para ouvir aquilo que deseja. A coceira dos ouvidos é um desejo, é um ditado que fala de um desejo de ouvir coisas novas, coisas diferentes que agradam ao Deus ventre. Então ele está falando a essas pessoas que rejeitam, que não suportam a sua doutrina, eles querem ouvir algo que apenas agrade o seu coração. Eu ouvi uma vez lá, quando a nossa igreja estava no Brejatuba, Deus vai te dar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. E parte disso é o seu discipulador. Eu sei que aqui não tem, é só em Santarém. Eu vou ser discipulado por esse? Eu tenho mais tempo de crente que isso aí. Eu vou ser discipulado. Mas ele fala Genésio em vez de Gênesis. Ele fala Joana em vez de Jonas. Eu vou ser discipulado por esse irmão aí, mas o que ele tem para oferecer para mim? Não, eu sei que não acontece aqui. É só lá no Japão. Coceiras nos ouvidos, querendo ouvir alguma coisa. Eu preciso de algo novo, eu preciso de algo novo. Mas não está falando da novidade de Cristo, está falando de uma mensagem que é contrária a Cristo, para que isso compactue com as suas cobiças. É a realidade do nosso evangelho atual, não é, querido? Muitos estão à procura de um evangelho fragmentado, contaminado, que aceita tudo. Mas Deus não aceita tudo. Deus aceita todos, não tudo. Por isso a hipergraça está tomando proporções exorbitantes na igreja brasileira. Não apenas na igreja brasileira, mas na igreja como um todo. Pregando por aí que seus pecados, eles não têm poder nenhum de impedir a sua salvação, porque os pecados, eles nem existem mais. Por que você tem medo de pecar se o pecado não existe? É um dos recados da hipergraça. Quando na verdade quem é salvo não peca deliberadamente, e quando peca, corre para Cristo. Lembra de João? Filhinhos, não pequeis, toda vez que vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai. Cristo Jesus, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo. Então se você pecar, o salvo de fato, ele não é alguém que tem ausência de pecado, ele tem presença de arrependimento. Ele não peca deliberadamente a ponto de se cauterizar e ele nem sentir mais o efeito do pecado, a ponto de tornar normal, mais do que normal. A cauterização ela tem um efeito quase que aquilo que a gente toma para não sentir dor, anestésico, lembrei. A cauterização ela tem um efeito anestésico. Ele não sente mais o peso do pecado, ele não sente mais a consequência do pecado, ele não sente mais arrependimento do pecado, que está anestesiado. Então, querido, quem é salvo não peca deliberadamente, como a unção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. E quando ele peca, ele corre para Cristo, pois os salvos têm a natureza do céu. O que é implantado em alguém que é salvo, a natureza dos céus, é o tesouro em vaso de barro. Nós continuamos sendo carne, querido. E nem Mork falou qual que é o desenho? Somos todos carne. Esqueci. Madagascar. Somos carne, vasos de barro. Mas ao receber a Cristo, o Evangelho se torna um tesouro em nós. Então a nossa natureza passa a ser dos céus. Por isso que quando pecamos, vem aquele pesar, aquele arrependimento. Não é só pesar, não é remorso. Remorso aconteceu em Judas. Arrependimento foi, meu Deus, eu preciso correr para Jesus, eu preciso confessar isso, eu preciso lutar contra isso.
Ai, pastor, mas Deus me aceita do jeitinho que eu sou. Coisa terrível de ouvir, principalmente sendo líder de jovens. Eu ouvi muito isso. Deus me aceita do jeitinho que eu sou. Nananina, não. Deus te recebe do jeito que você está. Existe uma diferença muito grande. Aí, se você se arrepende, Ele te limpa, regenera, restaura, te dá um novo nome e muda a tua história. Mas não vem com essa conversinha, Deus me aceita do jeito que eu estou. Não, é do jeito que você está. Vem do jeito que você está. A partir do momento que você chegou, pois é. Aquele que não amar menos mãe, pai, filho, irmã, não é digno de mim. Aí a conversa muda. E a internet está cheia desses mestres segundo as cobiças. A gente tem um cardápio de pregador segundo as nossas próprias cobiças na internet. Dá para até colocar o tema lá. Eu quero a revelação. Aí, of the king, the power. São revelácias daqui. E tem gente que fala, não brinca com essas coisas. Brincar com o quê, querido? Quem está brincando não somos nós. Isso é sério demais. A gente fala porque para não chorar a gente ri. Mas são algumas revelácias daqui, profecias em troca de piques dali. E tem crente que faz isso, que paga para receber uma profecia. Abra sua Bíblia. Você tem muitas profecias ali, querido. Principalmente falando sobre falsos mestres. Altos cachês um pouco mais adiante. Campanha para conseguir o que eu quero, ainda que não seja lícito. Acolá. Evangelho da prosperidade a qualquer custo, a um passo. Não importa se eu quebre princípio ou não, o que importa é eu ter a chave da vitória. O que importa é os cifrões da minha conta aumentarem. Amém. Por dentro e por fora. Misticismo disfarçado de evangelho, querido. Patuás, amuletos, cercado de simpatias, para que o desejo desenfreado de uma porção de gente que busca por realização no lugar errado e que quer a bênção, não importa quem esteja abençoando. É o retrato da igreja brasileira. E como que nós vamos combater isso? Pregue a palavra. Alex, como que eu vou pregar? Consulte a palavra, mergulhe na palavra, conheça o seu Deus, para que não apresente um outro Deus disfarçado de Jeová, e você seja enganado igual Isaac foi enganado por Jacó, achando que era um filho e era o outro. Porque uma geração que não conhece o seu Cristo, que não conhece o seu Senhor, está sendo enganada, achando que está abençoada, sendo abençoada por esse Senhor, quando na verdade tiraram o Cristo do meio do evangelho e colocar o homem. Daí é o homem abençoando, não Cristo. É o homem declarando bênçãos, é o homem declarando, fazendo revelações, é o homem fazendo profecias. Pregue a palavra, querido. O que mais dói é ver que esses lugares estão cheios de gente vazia. Qual é o antídoto disso? Pregue a palavra, porque ainda estão procurando um cristianismo sem Cristo, e sem renúncia e sem cruz. Não é o Cristo da Bíblia, queridos. Não é o Cristo da Bíblia. Não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem renúncia. E tudo isso acontece porque eles se recusam a ouvir a verdade. É o versículo que Paulo termina: se recusam a ouvir a verdade, entregando-se às fábulas. O que são fábulas? Mentiras. O que é mentira? Aquilo que é oposto à verdade. E a verdade é a sã doutrina. Então, porque rejeitam a verdade, eles se entregam a fábulas, às mentiras que afagam o ego, as mentiras que me dão esperança de que algum contato com o céu eu tenho, ainda que eu rejeite aquele que veio do céu. Eu lembro até hoje que era Vou falar.
um rapaz falando na mesa, comecei a discipular ele falou: Alex, estava assistindo na TV um pessoal vendendo uma camisa que estava ensanguentada porque tentaram esfaquear um certo pastor, apóstolo. Comecei a olhar para ele do jeito que eu estou falando agora, com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas e com algo ecoando: o que fizeram com o Evangelho? O que fizeram com o Evangelho de Cristo? O que fizeram com o Evangelho ensanguentado de Jesus na cruz, a ponto de desconsiderarem isso como verdade para vender uma camisa ensanguentada no lugar da mensagem ensanguentada de Cristo? Só existe uma forma, querido: pregue a palavra. Não quer que seus filhos sejam enganados por isso? Pregue a palavra. Quer proteger a sua família dos falsos mestres, dos lobos que estão travestidos de ovelha? Pregue a palavra. Quer ter um casamento seguro em Cristo? Pregue a palavra. Aos que vão se casar, se não tem um versículo nos dias que vocês se encontram para se conhecer, então vocês precisam conhecer Jesus. Nós precisamos escolher, pautamos a nossa vida onde? No que achamos e sentimos ou na palavra de Deus, que pode nos fazer sentir sim, mas segundo o que está escrito em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Paulo termina esse contexto no versículo 5, no mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, falando que vai vir um tempo dessas coisas terríveis, Timóteo. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Se coloque de pé, querido. O alerta de Paulo continua, e aí ele traz uma injeção. Eu falei: o pessoal vai se perder. O pessoal vai negociar princípio. Todo mundo não, todo mundo é muita gente. Muita gente vai se desviar, vai para o evangelho fácil. Vai chamar um prestador de serviço do cão para largar a porta do reino, que é estreita. Mas você não. Mas você continue sóbrio. Enquanto os outros se distraem, enquanto os outros perdem o equilíbrio, enquanto os outros se embriagam com promessas, com profecias furadas, porque existe profecia correta, que eu creio no poder da palavra, eu creio nos dons do Espírito Santo, e isso flui muito nítido na nossa igreja, mas é bíblico. Mas Paulo está falando, enquanto todo mundo está se distraindo, se embriagando com outras coisas, você, meu filho, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Por que suportar as aflições? Porque até no meio cristão, aqueles que querem ser cristãos de verdade são perseguidos. Que até no meio dos cristãos, aqueles que querem ir um pouquinho mais no conhecimento de Cristo, já são mal interpretados. Aqueles que querem buscar um pouquinho mais uma vida que agrada a Deus, chegam na rodinha e já comem, e lá vem o sonhador. Lembra de José semana passada? Ele não foi escarnecido no meio dos escravos, ele foi escarnecido no meio dos irmãos. Lá vem o sonhador, lá vem o ungidinho, preferido de Deus. Faça o trabalho do evangelista, mesmo que esteja o pau torando, as coisas acontecendo, falsos mestres falando um monte de porcaria por aí. Continue fazendo um trabalho de evangelista. O mundo está ruindo, o que nós vamos fazer? Pregue a palavra. Não importa o que está acontecendo, nós não precisamos de uma situação favorável. Alex está em crise, então o cenário está melhor ainda. É pandemia, Alex, então é agora, o pessoal está desesperado, com medo de morrer, então vamos apresentar Cristo que dá vida. Foi isso que aconteceu nessa igreja, querido. Quando chegaram na pandemia. Não existe crise no reino de Deus, querido. Não existe intempéries no reino de Deus. Onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta, e o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo.
Faça um trabalho de evangelista, continue ganhando os irmãos, e os que não são irmãos também, principalmente. Cumpra plenamente o seu ministério. E como que Timóteo poderia cumprir plenamente o seu ministério? Pregando a palavra, sendo uma carta viva. Ainda que estivesse em silêncio, ele manifestava Jesus. E ainda que tudo isso já esteja acontecendo, das advertências que Paulo trouxe, querido, precisamos sondar o nosso coração. Toda mensagem precisa nos levar primeiro para o espelho. Domingo cheguei, quase começando, e no final da palavra fui me encontrar com o espelho. Procurar os galhos que estavam tomados de as ervas daninhas, as bromélias. Tem umas 4 palmeiras no terreno do lado de casa. Uma delas está cheia de parasita. E prestes a cair. Se a gente não ir para o espelho, querido. Eu não estou falando apenas aquele vidro, aquele móvel que você tem no teu quarto. Às vezes teu espelho vai ser o teu discipulador, teu cônjuge. Eu quero, qual parte do evangelho que eu estou resistindo? Será que estamos resistindo a algum ensino? Dá uma olhada aqui, meu discipulador. Vê se não tem alguma coisa que está me dando coceira. Eu estou querendo ouvir alguma coisa diferente daquilo que foi ensinado. Não estou falando de ouvir pregadores bíblicos de outras denominações, bíblicos de outras denominações. Será que não está tendo um desejo de satisfazer a nós mesmos, a nossa concupiscência? Será que as rodas que eu faço parte não são os mestres que eu adquiri para mim, para que eu ouça as coisas segundo a minha cobiça? Eu só ando com aquele grupo, porque aquele grupo fala das coisas que a minha carne gosta de ouvir. Eu preciso me encontrar comigo mesmo depois de uma mensagem, querido, e falar: será que eu não estou sendo esses que Paulo falou que chegariam, que não suportariam essa doutrina? Será que eu não estou resistindo à verdade? Será que eu não estou rejeitando a verdade em alguns momentos? Talvez não em todos, mas será que não tem uma partezinha de algum ensino que eu torço o nariz? Não é bem assim. Não é desse jeito. E não é porque de repente a gente tem uma revelação mais profunda. Não, é porque a gente só quer discordar. Porque às vezes a gente pergunta: mas por que você pensa de outra forma? Como você pensa? Não penso de outra forma, eu só acho que não é assim. Coceira no ouvido, ávidos para ouvir alguma coisa que compactue com o seu ego. Paulo fala: ei, continuem sóbrios, não percam o equilíbrio, não deixem nada distrair vocês. É o último pedido de um líder, de alguém que forjou o evangelho no coração daquele discípulo. Foi alguém que investiu em Timóteo, e ele sabia que, primeiro, Timóteo precisava levar adiante. Segundo, Timóteo provavelmente seria tentado a desistir, tentado a ouvir as falácias do evangelho flácido e gelatinoso, como dizia nosso pastor. Ele sabia que Timóteo estaria tentado a baixar a guarda, mas não, ele falou: ei, continue sóbrio, não se perca, não perca o foco, não se embriague com as coisas desse mundo, não perca o alvo daquilo que você foi chamado a fazer. Ei, você tem um chamado, não deixe isso esmorecer, não deixe isso cair, não deixe nada te distrair. Ele fala: suporte as aflições, porque é isso que vai acontecer, querido. Se nós quisermos continuar firmes, se quisermos continuar sóbrios, alguns amigos e familiares vão até
te perseguir. Quem estava aqui no culto do Difflin ouviu a respeito disso. Vão convidar a não fazer mais parte da família. Suporte as aflições. Suporte as aflições. Suporte as aflições. Suporte as aflições. Não é à toa que no Evangelho Jesus usa 2 frutos para simbolizar a aliança e o Espírito Santo, que só podem ser usados a sua essência se passarem pela prensa, a uva e a azeitona. Não existe azeite, querido, sem a azeitona passar pela prensa. Não existe um cálice cheio de vinho se a uva não for esmagada. Suporte as aflições. Alex, está doendo. Suporte as aflições. As pessoas não estão entendendo o meu chamado. Suporte as aflições. Os meus familiares não entendem a minha entrega. Suporte as aflições. Cumpra cabalmente o seu ministério e faça o trabalho de um evangelista. Não tem como prosseguir sem suportar, querido. Porque um dia, e esse dia vai chegar, a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E lá, quando estivermos com Ele, não haverá dor, choro, pranto. Mas até lá, suporte as aflições. Feche seus olhos, por gentileza. Alex, então qual é a nossa missão aqui? Pregue a palavra. Manifeste a Cristo de alguma forma. Pregue a palavra, querido. Tem um desejo de buscar para você poder transbordar. Pregar a palavra é transbordar daquilo que há 300 anos estamos pedindo aqui para ser cheios. Será que não está na hora de transbordar? Deixa esparramar um pouco daquilo que tem dentro de você. Vou usar uma alegoria que uma vez eu usei aqui já há um tempo. Na verdade, era um esboço do pastor Abe. 2 pessoas no escritório, uma com a xícara de café na mão, trombou com outra. Na hora que trombou, caiu o café naquela outra pessoa. Ela falou: meu Deus, por que você derramou café em mim? Ele falou: não, foi sem querer, mas eu derramei café porque tem café dentro da xícara. Parece engraçado, mas se esbarrar em você, o que vai ser derramado? Do que as pessoas serão encharcadas ao esbarrarem com você? Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão.